Olá galera, boa tarde. Hoje vamos falar na nossa aula de língua portuguesa, sétimo ano, a respeito do bullying na escola. O que é o bullying? O que caracteriza um bullying? Quais são suas consequências e como podemos ver isso? Bora lá? Trabalho na Escola Estadual Geraldo Santana dos Santos, meu nome é professor Alain, e vamos falar a respeito de um tema muito importante, polêmico dentro da escola. Bom, conhecimentos prévios a respeito do bullying. No Brasil, como funciona? Bom, no Brasil, nós vamos falar do termo, porque o termo ele é muito recente, ele é um tema moderno. Ele surge aí depois de muita reflexão com relação a casos de muita violência emocional e psicológica que aconteceram principalmente e acontecem principalmente nas escolas, tá? O termo pode ter surgido há pouco tempo em livros e manuais relacionados ao ensino. Entretanto, a existência deste fenômeno em escolas brasileiras remonta a tempos muito antigos. Quem nunca sofreu ou praticou algum tipo de ação coerciva quando criança? Sobretudo na fase escolar? Bom, às vezes você sofreu, às vezes você foi o causador ou agressor e nem sequer parou para pensar a respeito do bullying. E aí a gente entra naquela conversa em que muitos adultos aí dizem: "Ah, mas isso é coisa de mimimi, é frescura, não tem, na minha época não tinha isso, na minha época não tinha aquilo". Quando que na verdade tudo isso existia e era visto de maneira natural. Muitas pessoas perderam suas vidas, cometeram suicídios ou tiveram as suas habilidades comprometidas por causa do bullying no passado e que hoje sofrem essas consequências. Muitas até já morreram e nem puderam falar e expressar a respeito do assunto, do tema. Quando a gente vê um adulto dizendo, ah, isso é mimimi, em algum momento ele foi causador de algum bullying em determinada fase da sua vida. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Essa fotografia, onde eu escondo o rosto dessas crianças, ela mostra uma espécie de agressão que podemos dizer que pode ser dividida em diversas outras agressões. Física, moral, intimidativa, na qual a criança aqui, né, o outro garoto dos três que aparecem, esse terceiro garoto, está sendo coagido pelos demais. Muitos iriam dizer, ah, se fosse meu filho, ele iria reagir a partir para briga. Ou, porque é um marica, porque se fosse homem de verdade, não iria ficar esperando que o outro batesse. São esses determinados tipos de comportamento que a sociedade precisa refletir, pensar e verificar se realmente esse comportamento ele é justificado para um indivíduo que queira ser um homem de verdade ou um ser humano digno, respeitoso, que possa aí saber lidar com o diferente, com o outro dentro da sua sociedade. A gente precisa pensar e refletir a respeito disso. Bora lá então. E o que isso tem a ver na aula de língua portuguesa? Tem muito a ver, porque nós estamos falando de reflexão e nós vamos entender onde quero chegar. Bom, vamos entender a respeito do tema um pouquinho. Aprendendo mais. O bullying, perdão, palavra de língua inglesa, ainda sem tradução literal para o português, constitui todo ou qualquer ato de violência, física ou psicológica, que se manifesta repetidas vezes de forma intencional e dissimulada. É geralmente praticado por um ou mais indivíduos, como o caso da fotografia que nós vimos agora há pouco, tá ok? Com o objetivo de intimar ou agredir o outro, ou próximo ou semelhante, que por muitas vezes ser incapaz de se defender, sofre contínua e intensamente a agressão. Uma das características do bullying é que geralmente a vítima é alguém de característica indefesa. Sempre procura-se é procurado pelos agressores indivíduo que não consegue reagir, que ele consegue dominar, que ele consegue coagir. Essa característica é preocupante, porque se esse indivíduo se manifesta dessa forma, é porque de alguma maneira ele já é retraído e por causa dessa retração, dessa situação de não conseguir responder à agressividade do outro, ele se torna uma vítima literalmente dito.
tá? Bom, como acontece a frequência do bullying? Tem se mostrado cada vez mais comum, tanto que os alunos certamente já terão informações a respeito. Com certeza você, meu querido aluno, minha querida aluna, já passou por algum tipo de bullying por causa do seu corpo, do seu físico, do seu cabelo, da sua cor de pele. E muitos vão dizer assim: ah, é frescura, se é gordo é gordo, se é branco, é leite azedo. São todos os adjetivos de pior calibre possível se dizer: olha, você é gordo. Aí você olha para a pessoa e pensa assim: sério que você descobriu somente agora que eu sou gordo? Você acredita que lá em casa eu não tenho um espelho? Mas nem todas as pessoas são assim. Algumas crianças, e principalmente adolescentes na fase da adolescência, onde entra a questão da preocupação com a imagem física, já sofrem algum tipo de autorrejeição por causa do seu corpo. Às vezes a obesidade é causada por problemas de genética, às vezes é causado por um problema afetivo dentro de casa, em que muitas pessoas desde a infância optam pela comida para poder liberar sensações, né, de prazer no corpo, tentando aí disfarçar as angústias e os desprazeres, violência, abuso sexual, pode desencadear compulsão pela comida. Às vezes o indivíduo pode ser realmente estar fora do seu peso normal por causa de um excesso de comida, de um descontrole de comida. Mas nós precisamos, antes de julgar, ajudar essa pessoa e estar aí permitindo, auxiliando ela a entender o porquê desse desequilíbrio alimentar, que muitas das vezes está ligado ao emocional e não somente à gula, certo? Ou às vezes por uma questão de etnia, preto, cabelo ruim. Quem falou que cabelo de negro é cabelo ruim? Quem disse isso pra você? Quem colocou na tua cabeça isso? Por que que o teu cabelo é bom e o dele é ruim? Por que que o dele é arame farpado e o seu é o cabelo do Príncipe William? Quem disse isso pra você? Quem te afirmou isso? Quem te colocou isso na cabeça? Por que que o cabelo do outro, que é diferente do seu, é feio e o seu é bonito? Você que está julgando isso, e por causa disso você se sente no direito de ofender o outro por causa dessa situação? Você se tornou o rei da verdade? São geralmente esse tipo de pessoa que muitas das vezes é influenciada por um comércio, por uma mídia negativista com relação ao cabelo afro, que hoje, né, nós temos uma marketing muito grande em cima de produtos de shampoo para o embelezamento do cabelo afro, né? Hoje já muda-se, né, a ideia do cabelo, mas às vezes a gente fala assim, ai, cabelo de pichain. A gente fica assim, poxa, né? O cabelo de uma criança, de um adolescente, pode ser para ele um problema social. Muitos jovens, muitos adolescentes ficam reclusos de demais grupos de adolescentes por acharem serem feios, não pertencerem ao grupo por causa de suas características de etnia. E isso tem que ser levado em consideração dentro do bullying, principalmente por você. Às vezes você comete bullying dentro da sua própria casa e não percebe. Ofender o outro de maneira subjetiva é uma agressão. O bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. Geralmente são agressões verbais, físicas e até mesmo psicológicas que humilham, intimam e traumatizam a vítima. O dominador, né, aquele indivíduo que faz uso da força física, da força verbal, da sua entonação para intimar o outro, muitas das vezes faz isso por incapacidade de relacionamento ou por querer utilizar uma liderança agressiva e violenta. Em que você se enquadra? Você é um líder que tenta conquistar a sociedade ao seu redor pelas suas habilidades intelectuais, sociais, pessoais, amigáveis, ou porque você usa da sua força física e da intimação da sua voz para tentar convencer os demais a participarem do seu grupo ou rejeitar outros? Pense nisso. Os danos causados. Danos podem ser causados e danos até mesmo irreversíveis, profundos
como a depressão, o distúrbio de distúrbios comportamentais e até mesmo algo muito mais sério, que é o suicídio. Nós podemos observar em relatos aqui no Brasil mesmo de escolas em que jovens que sofreram bullying entraram e cometeram crime ao extremo na tentativa de vingar toda a agressividade que sofreu por meio da agressão. Então a gente percebe que o único fruto que qualquer agressão pode ser é a própria agressão. Nos Estados Unidos e alguns estados dos Estados Unidos, nós vimos na década de 90 e no início dos anos da década de 2000, nos anos 20, nós vimos com muita frequência em escolas norte-americanas, jovens entrando com armas, jovens cometendo suicídio por causa do bullying e da agressividade. Jovens se mutilando, se matando nas redes sociais por causa do bullying. Olha como esse tema é extremamente importante. Às vezes, para você que é agressor e está vendo isso, não te importa, porque na verdade você está numa zona de conforto. Talvez você seja até agressor, sofreu algum problema emocional no seu lar, na sua casa e está descontando no outro isso. Uma consequência de uma consequência. Você que é vítima, também faz vítima aos outros para consolar o seu interior. Olha que situação complexa é o bullying, né? As agressões podem ser de característica verbal, física e psicológica. Você já fez alguma agressão verbal a alguém? Alguma agressão física? Ou causou alguma agressão psicológica? Você tem ideia do que seja uma agressão psicológica? A agressão verbal é aquela que humilha o outro, que ofende o outro por meio de palavras, palavrão, né? Que insulta o outro, que diminui o outro por meio da palavra dita. A agressão física é aquela que usa de violência, pedaços de madeira, murro. Né? Nós temos relatos na literatura de depoimentos em escolas de alunos que tiveram a sua cabeça enfiada dentro de vasos sanitários e foi dado descarga. Olha só o risco de matar o colega afogado, né? Que não sigam esse modelo, por favor. A violência psicológica, preto, feio, gordo, branquelo, dentuço, zoião, 4 olhos, feio, feia, nojenta, fedido, fedida. Isso é uma espécie de agressão não apenas verbal, mas também psicológica, porque vai direto na subjetividade do ser e ali o agride. Entendendo um pouquinho mais a respeito do bullying. Vítimas de bullying, né? Podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo. Esse grupo pode atuar apenas como espectador, inertes da violência, que indiretamente contribuem para a continuidade da agressão. Cara, se eu vejo alguém sendo agredido, se eu vejo uma pessoa sendo violentada, estou ali vendo e não faço nada, eu estou sendo cúmplice do agressor, porque eu estou vendo, estou assistindo, muitas das vezes estou filmando com o meu celular, o meu iPhone de última geração que meu pai me deu, com o meu Samsungzinho que eu ganhei de presente ali, e estou vendo um colega sendo agredido, estou gravando, daqui a pouco vou pôr nas redes sociais porque eu achei bonitinho e engraçado. Você está sendo conivente e você também está aí sendo ativo na agressão, porque se você não ajuda a vítima, você ajuda o agressor. O bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo, porque é covarde, tá? Ou agem contra os indivíduos que são incapazes de se defender. E por isso não precisam de grupo, porque o indivíduo ali é incapaz e ele sozinho dá conta. Tá? Aí que se torna covarde mais ainda, porque só ataca aquele que ele tem certeza que não vai poder se defender. Características do agressor. Os agressores ou agem em grupo, como eu disse, né? Ou muitas vezes são jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola e tentam transferir seus traumas por meio da agressividade a outros. São aqueles que, ao invés de dialogar, conversar, buscar ajuda, acabam transformando a agressão que sofrem em mais agressão. Ou seja, violência gerando violência, certo? Bora lá. Então precisamos entender que esse dilema que estamos tendo aqui agora, essa conversa, ela é importante porque eu não vou ser hipócrita, porque eu sou professor, tenho 12 anos de sala de aula e não só sofri bullying, né? Claro que a palavra
começava a existir na época em que eu estava saindo da escola. Porém, meu caro aluno, eu também provoquei bullying em outras pessoas e sofri bullying. E hoje eu entendo o mal que eu posso ter causado a alguém. A dificuldade da relação social que eu posso ter causado em uma pessoa e até mesmo, como podemos estar falando, as dificuldades que hoje ela enfrenta, até mesmo no campo comercial, no campo de trabalho profissional, por causa de um comportamento que eu tive que marcou ele ou ela de maneira bem subjetiva, tá? A gente precisa pensar no que vai dizer, pensar no que vai falar. Bullying não é uma questão de mimimi. Não é questão de fraqueza, o indivíduo que não reage, que chega em casa chorando porque foi agredido verbalmente pelo outro, ou porque não conseguiu reagir ao burro do outro, né? Ele não é um indivíduo de mimimi ou que ele é fraco, porque ele pode ter o direito de reagir ou não, isso é uma questão dele, e porque às vezes ele não se sente incapaz ou se assusta diante da violência. E a violência por si só é um crime. Ela precisa ser entendida. A gente precisa compreender outros mecanismos que podem resultar em formas mais sociáveis de resolver conflitos. O primeiro dele é aceitar a diferença do outro. Eu não sou igual aos meus pais, eu não sou igual ao meu irmão, por que que os demais devem ser iguais a mim? Por que que todo mundo teria que ser branco, todo mundo teria que ser preto, todo mundo teria que ser negro, perdão, todo mundo teria que ser indígena? Por quê? Cada um de nós possui suas diferenças e nós somos só o que somos porque somos diferentes. Então, respeitar a subjetividade, respeitar a diferença do outro é um caminho principal para podermos estar combatendo o bullying dentro da escola. Ok? Vamos ao trabalho, vamos pegar nossa apostila em mão, né? Lá tem uma pequena reflexão de atividade, tá? Nós vamos ver aqui, opa, só um instantezinho. Deixa eu retornar aqui a nossa folha de slide, que o computador deu uma travadinha, ok? Nós vamos ver agora uma pequena reportagem que fala a respeito do bullying que foi cometido contra um jovem de paralisia infantil, que hoje está na universidade fazendo o seu curso. Vamos ver o vídeo juntos. Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral um caso no norte do estado de um menino que Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral um caso no norte do estado de um menino que foi parar no hospital depois de supostamente ter sido agredido por outro colega. Uma situação de bullying. Infelizmente, esse tipo de atitude pode causar consequências irreversíveis para as vítimas. Uma questão que precisa ser pensada e cuidada pela família e também pela escola. O Cláudio tem 21 anos. Ele é estudante de administração. Um jovem como qualquer outro. E assim como cada um de nós tem as suas limitações. Ele teve uma paralisia cerebral por ter nascido prematuro, que acabou comprometendo os movimentos e a aprendizagem. Mas apesar disso, a maior dificuldade enfrentada pelo Cláudio na infância não foi a deficiência. Ele sofreu muito, mas foi com o bullying. Eu me sentia triste, cabisbaixo, sozinho, né? Tu não tinha o sentimento de que tu tinha amigo? Não, porque até na hora do intervalo eu ficava sozinho, assim, eu ficava bem só eu mesmo. Na escola, a diferença acabou tornando o Cláudio um alvo fácil para as chacotas e ofensas das outras crianças, desde xingamentos até provocações físicas. Na expectativa de que ele fosse bem tratado, a família sempre manteve o menino em escolas particulares, onde o preconceito vinha até por parte dos profissionais. Os colegas esticavam a perna quando ele iria passar. Às vezes é porque tira nota boa, né? Porque se destaca. Tudo isso acontece. Até, infelizmente, preconceito por parte da equipe escolar, dos professores, dos profissionais. Até hoje a gente ainda tenta entender, né, qual a diferença que existe, né? Se até a Constituição fala que todos somos iguais, né? Por que que isso acontece hoje ainda, né? O caso do Cláudio é exemplo de uma situação que, infelizmente, ainda acontece muito nas escolas. Tanto que se tornou uma preocupação até dos governantes. Aqui em Itajaí, um programa está sendo colocado em prática para combater diversos tipos de bullying, desde violência até orientação sexual. A ideia é capacitar as equipes da rede municipal para lidarem com os temas e prevenir acima de tudo. Nossos orientadores educacionais, os nossos profissionais também da educação infantil,
ensino fundamental e assim sucessivamente, tem palestrado para os alunos, tem trabalhado o tema do bullying, do cyberbullying, também dentro dos planejamentos diários. Mas, para além disso, nós precisamos fortalecer o trabalho também com as famílias. Com a lei sancionada em maio pelo presidente Michel Temer, as escolas vão precisar adotar medidas para combater e prevenir o bullying. Mas é bom lembrar que o respeito ao próximo e também a educação na sociedade é algo que se começa a aprender dentro de casa. Enquanto, infelizmente, a nossa sociedade não entender que as pessoas precisam de educação de qualidade e amor, isso é o mais importante, o nosso Brasil não vai melhorar. Vão na escola, briguem, conversem, não deixem passar. Vencer o bullying não depende só de quem sentiu na pele os prejuízos que ele pode causar. É fácil fazer o exercício de empatia. Basta você se colocar no lugar do outro. Será que você gostaria de ser tratado assim? Ensinar isso às crianças é missão de adulto. Eu acho que tudo serve para um aprendizado, para um crescimento. Então, graças a Deus e a minha família, assim, eu consegui superar isso, né? E hoje só é uma página virada da minha vida que passou. Uma página virada da minha vida que passou, foi isso que o jovem disse. Graças a Deus ele teve o apoio aí da família, né? E que nunca desistiu dele e continuou. Veja que às vezes o apoio da família, às vezes não, sempre o apoio da família é importante nesses casos. Diferente daquele pai e daquela mãe, né, meu querido aluno e querida aluna, quando você chega em casa reclamando, ele fala, isso é mimimi, isso é coisa de moleque. Na minha época resolvia no murro e no tapa. Poxa, se na sua época resolvia assim, né? Hoje a gente resolve com educação. Então vamos levar isso como forma de aprendizado para que a gente possa entender que o outro, olha só o colega, que com paralisia, né, teve paralisia infantil, ficou fisicamente debilitado, mas não desistiu dos seus sonhos, diferente de muitos outros que desistiram. Ele enfrentou o bullying, mesmo daqueles que colocavam os pés na frente para derrubar quando estava caminhando. Imagina a solidão que ele sofreu. Porém, essa solidão foi compensada pelo carinho da família. Se sua família é assim com você, agradeça. Se não é, dialogue com ela. Bora lá então. Então a gente vai para a próxima aula, a gente vai ver agora as atividades. Antes disso, então, nós temos aqui 4 imagens. 4 cenas que representam uma diversidade de bullying. Então, exercícios esses que estão na apostila, bora lá vê-los. Número 1. Comente cada uma dessas imagens aqui, sobre o que vê e o que sente com relação aos sentimentos que cada uma provoca. Ou seja, cada uma dessas imagens provoca um sentimento. Qual o sentimento que ela provoca em você? Que elementos as imagens ressaltam com maior recorrência? Tá? Quais são esses elementos? Violência, quais são os tipos de violências que aqui está acontecendo? E a que elas fazem referência? 3. Em cada imagem há sempre agressores e agredidos. Em que posição eles se encontram? Que tipo de relação entre eles pode ser depreendida a partir disso? Quem são os agressores? Quem são as vítimas? Qual é o comportamento dessas vítimas? Número 4. Algumas imagens mostram o rosto de pessoas envolvidas na agressão. Que sentimento está expresso em suas faces? Ou seja, no rosto dessas pessoas que são agredidas. Qual que é o sentimento que elas depõem? Né? O que você consegue ver? Uns escondem a cara, outros fazem cara de medo. O que está acontecendo nesses rostos? 5. Também há imagens em que as pessoas estão representadas sem rosto. Por quê? Que efeito esse recurso confere à imagem? Né? Esse efeito que ela causa. E por que está sem rosto? Por que essa vítima está anônima? 6. Considerando suas reflexões a respeito do tema, qual a principal crítica pretendida pelas imagens? Que elementos comprovam isso? Essas imagens foram feitas para combater o bullying, principalmente na escola. Começando pelo bullying cibernético, ali na primeira imagem, né? Onde alguém está tirando foto ou gravando uma determinada cena e causando chacota com a tristeza alheia, né? Muita gente aí já presenciou em alguma televisão
pessoas sendo machucadas e agredidas e essas cenas rolarem como se fossem piada, comédia alheia. E não é. O outro sentiu dor, o outro se machucou sim. E por que nós estamos rindo do acidente do outro? Na questão 7, as imagens mostram atitudes agressivas severamente criticadas. Que tipo de agressão é essa? O que pode ter gerado e o que pode gerar tamanha agressão? Tá? Número 8. Considerando o contexto das escolas, bora lá, brasileiras, em geral, as imagens se mostram coerentes com a realidade. Em que medida a semelhança? Por quê? Essas imagens são reais? Essas imagens tentam retratar um quadro real da sociedade escolar, principalmente a sua? Acontece algum desses tipos de agressão na sua escola? Ou já aconteceu com você? Fica aí essas 8 atividades para vocês. É a interpretação textual, tendo como fundo o tema bullying e as imagens aqui para nós. Bons estudos, até a próxima aula. Até mais.